coração. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Não cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel. Da bondade de Deus. A graça e a paz, Senhor Jesus. Uma boa noite, sejam todos bem-vindos a esse lugar, esse espaço de adoração. Você também que se encontra do outro lado da tela, você que está nos assistindo pela página da Primeira Igreja Batista do Sétimo Dia aqui de São Bento do Trairi, e você que também nos assistirá posteriormente pelo canal do YouTube, que você possa se sentir na presença de Deus essa noite, se sentir na comunhão dessa igreja essa noite, você possa adorar conosco, você possa exaltar o seu santo nome. Quero convidar aqui minha esposa Laís para nesse momento, junto com minha mãe Maria de Fátima, engrandecer o nome do Senhor. Deus seja louvado. Boa noite a todos. A graça e a paz de Deus, né, seja presente na vida de cada um que está aqui, na vida de cada um daqueles que estão assistindo em casa. Que Deus possa abençoar cada um. Vamos, neste momento, louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, cantando o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toca minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toma minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. O Espírito de Deus está neste lugar.
Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toma minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toma minha mente e meu coração, enche minha vida com teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Amém. Glorificado e exaltado seja Deus, que o Espírito Santo possa habitar em mim e você, em cada um de nós. Amém. Vamos cantar agora Atos 2. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração. Som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra,
Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Amém. Glória ao nosso Deus. Que o Santo Espírito, né, possa descer aqui sobre cada um, possa fazer presente em nossas vidas. Amém. Amém. Deus seja louvado. Agradecer aos nossos irmãos Antônio de Freitas, nossa irmã Olinda Schmidt, que estão nesse momento assistindo a nossa programação, né? Vamos louvar, vamos tentar novamente. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, aleluia, Senhor, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, aleluia, Deus, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes
Espírito, desce sim, Senhor, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, oh, vem sim, Senhor, e enche-me de novo. Glória a Deus, amém. Deus seja louvado. Amém, amém. Quero convidar a irmã Francisca aqui para fazer uma oração nesse momento. Boa noite. Oremos. Pai querido, maravilhoso Pai que está no céu, estamos aqui, Senhor, na Tua presença. E sei, Senhor, que Tu estás aqui no nosso meio, meu Deus, representando cada um que está aqui, meu Deus. Quero também, Senhor, Te agradecer por mais uma semana, Te agradecer pela vida, pela saúde, e Te agradecer também, Senhor, de Tu ter me trazido até aqui, meu Deus, na Tua casa. Venha abençoar cada um que está aqui, aqueles que não estão, o Senhor sabe o motivo de cada um, meu Deus. É verdade. Vem, Senhor, dá-nos sabedoria, meu Deus. Vem, Senhor, nos capacitar, meu Deus, para a gente entender mais a Tua palavra, Senhor, porque sou Tu, Senhor. Vem também, Senhor, perdoar os nossos pecados. Nós somos pecadores, nós somos falhos, Senhor. É verdade. Vem também, Senhor, abençoar a nossa família, meu Deus. Abençoa as crianças, abençoa os adultos, Senhor. Vai também, Senhor, abençoar aquelas criancinhas de rua, meu Deus. Chega lá, Senhor, com a Tua misericórdia, meu Deus. Com a tua compaixão, meu Deus. A visita também, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, meu Deus. Tu sabes, Senhor, todas as coisas, meu Deus. Não seja a vontade deles, seja a Tua, Senhor. Amém. Venha abençoar também a cada um que está aqui. Amém. Venha abençoar meus filhos. Venha abençoar os filhos de cada um, meu Deus. Porque sou Tu, Senhor. Eu quero Te pedir também, Senhor, que o Senhor venha abençoar meu esposo, que ele não está bem de saúde. Vai lá, Senhor, visita ele, cura ele, Senhor. Amém. Pro dentro e pro fora, meu Deus. Porque sou Tu, Senhor, quem pode nos abençoar e nos ajudar. É isso que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E vamos continuar louvando o Senhor, engrandecendo Seu santo nome, declarando a Sua bondade, o Seu amor, a Sua graça, a Sua misericórdia para conosco. Amém? Que o Espírito Santo, né, possa continuar aqui em nosso meio, possa se fazer presente em nossa vida. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim.
Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Louvado e exaltado seja Deus. Amém, Deus seja louvado. Saudar mais uma vez nossa irmã Olinda Schmidt, né? Ela diz que é do Alvorada do Oeste, lá em Rondônia. Rondônia, ó, irmã, perto lá, depois do Pará, viu? Tá mais longe do que Dilma. Mas uma vantagem da internet é aproximar as pessoas, né? E que bênção que essa mensagem possa chegar do outro lado do país. Estamos no Nordeste e essa mensagem chegando ao norte do país. Irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos no texto de João. São João, capítulo 14. Já abriram já? Você do outro lado da tela também pode acessar o seu aplicativo e abrir também a sua Bíblia nessa passagem. João 14, os versos para a meditação serão os versos 16 e 17. João 14, versos 16 e 17. Está escrito assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Então, irmãos, quando nós pensamos sobre esse tema do Espírito Santo, eu pensei em trabalhar essa temática apenas num sermão, num culto. Mas eu percebi, olhando outros versos e associando outros versos a esse texto, que ficaria muito extenso se eu tentasse diluir tudo ou explorar tudo num único domingo. Então, eu estou pensando em dividir esse sermão. O Espírito Santo, parte 1, Espírito Santo, parte 2, né? Os impactos do Espírito Santo na vida do crente. A função do Espírito Santo em nossa vida, eu falaria
parte disso hoje. E na próxima semana, na próxima não, porque teremos o Dia das Mães, mas na semana seguinte, posterior ao Dia das Mães, nós falaríamos ou daríamos continuidade a esse sermão. E hoje nós vamos ficar com esse texto de João 14, 16 e 17, certo? Pois bem, quando nós lemos esse texto, nós entendemos que o Espírito Santo, de fato, é um ser divino e pessoal. Ele está envolvido na divindade como uma pessoa, como um ser. Não é possível pensar no Espírito Santo como uma força, como um poder, pois o texto é claro em dizer: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Então ele tem a função de outro, ele é mais um. E ele é consolador, é aquele que consola. E isso é um atributo apenas de um ser, de uma pessoa. Então, se existe outro consolador, é porque existe o primeiro e existe o segundo. E nós entendemos isso no texto, porque aqui está explícito as três pessoas da Trindade envolvidas num único propósito, de auxiliar o povo de Deus na terra, de auxiliar, no seu contexto imediato, os discípulos que ali estavam em diálogo com Jesus, mas nos auxiliar também hoje, auxiliar toda a humanidade, toda a cristandade em sua caminhada. Então o texto diz: eu rogarei ao Pai, eu, Jesus, o Filho, rogarei ao Pai, a primeira pessoa da divindade, um outro Consolador. Então, numa exegese bíblica aqui, nós entendemos que esse outro Consolador é o Consolador além dele, do Filho, e além do próprio Pai. Ele é a terceira pessoa. Ele é o ser envolvido nessa promessa de Jesus. Amém? Ao usar a expressão outro, aí nós entendemos claramente que já tinha um. Ou, por que não dizer que já tinha dois? Jesus estava dizendo, olha, para aqueles discípulos que estavam ali entristecidos, diante do que Jesus falara nos versos anteriores, Jesus tinha dito para eles que estava prestes a partir e retornar para o Pai, mas que eles não ficassem tristes, que eles não se entristecessem, que ele voltaria para buscar cada um deles e levá-los consigo para morar na eternidade com o Pai. Então ele faz essa promessa. E depois de dizer essa promessa, ele percebe ainda, ou ele perceber ainda, que os discípulos estavam muito tristes, abatidos, com o fato de Jesus não poder mais permanecer entre eles. E aí Jesus diz: não fique triste, não se perturbe. Eu não vou deixar vocês órfãos, sem ninguém. Vocês não vão ficar sem a minha companhia. Eu enviarei outro Consolador. Eu enviarei o Paráclito. A palavra aqui traduzida como Consolador, do grego, quer dizer Paráclito. Paráclito quer dizer chamado para junto de si, ou para junto dele. Creto é chamado. E para é junto de. Então, o auxiliador, o consolador, aquele que é chamado para ficar junto dos discípulos, junto do povo de Deus. E aí Jesus prometeu então que não os deixariam órfãos e que enviaria o Espírito Santo de Deus. Depois de 400 anos, aqueles homens, aquela geração, estavam tendo o privilégio de ouvir Deus novamente por meio do Filho, de ouvir o Pai. Porque o Deus de Israel, durante 400 anos, silenciara, calara a sua voz. Nenhum profeta então mais falou no seu nome. E agora eles podiam ver Jesus falando e revelando as palavras do Pai. E agora Jesus diz, ora, o vínculo entre a gente vai ser cortado. Era de cortar o coração.
era de uma tristeza profunda, de um abatimento tão grande, mas que somente a presença de Jesus poderia suprir aquela dor, aquele momento de tristeza daqueles discípulos. E é por isso que diz: minha presença continuará entre vocês, não mais através de mim, mas por meio do meu Espírito Santo. Eu falei aqui na série que falei sobre a presença de Jesus, na série do Pai Nosso, onde nós falamos em que nós falamos sobre a presença de Jesus em nossas vidas. Ainda ontem tive também meditando na rádio sobre esse tema. Eu falei que Jesus, ele está nos céus. Ele morre, ressuscita ao terceiro dia e ascende aos céus. Assenta-se à destra da majestade. Assume o seu lugar novamente no trono. E aí é de se pensar que Jesus, então, deixou seus filhos aqui na terra abandonados. E que não está mais fisicamente entre nós. E aí nós devemos aprender que Jesus ainda continua fisicamente entre nós. Porque muitos dizem assim: não, mas ele está no nosso coração. A sua presença física está no céu. Primeiramente, para o cristão não existe distância entre o local de oração, entre o seu monte de oração e o trono de Deus. Ele pode se encontrar na presença de Deus, ele pode se dirigir à presença de Deus a qualquer momento. E pode também sentir a presença física de Jesus. Porque a vontade de Jesus é feita no céu e na terra. Não são duas realidades, mas é uma realidade só, porque o que é ligado na terra também é ligado no céu. Então nossas orações se ligam com os céus. Podemos então sentir a presença física de Jesus por meio da nossa fé. Nunca o homem voa tão alto ou irá tão distante quanto quando ele se ajoelha. Quando ele se ajoelha pelas asas da fé, que ele toca, que ele alcança o trono de Deus, o trono da majestade. Mas nós não sabemos se é a terra que sobe até os céus, ou se é os céus que desce até nós, porque também Jesus se faz presente fisicamente entre nós por meio do seu Espírito. O outro Consolador, o Paráclito, ele permanece em nosso meio. E podemos dizer então que Jesus, mesmo estando no trono, à destra da majestade, ele também se encontra entre nós, por meio da terceira pessoa da divindade, por meio do Espírito Santo. Amém? Então, meus irmãos, eles não ficaram órfãos. Jesus assumiu então o lugar do trono, mas sua presença pessoal, física, seguiria com eles, através do Espírito Santo, seu Santo Espírito. Sua presença seria a garantia que Jesus continuaria com ele todos os dias aqui nessa terra. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e naquele contexto eles estavam vivendo o seu vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém? Bem, já falamos um pouquinho sobre o contexto da palavra consolador, e como essa palavra é traduzida do grego para o português, e fala daquele que está junto do seu povo, daquele que auxilia. Nesse sentido, podemos dizer que o Espírito Santo está onde? Na terra, para nos ajudar e nos auxiliar em nossa caminhada de fé. Mas alguém ainda pode dizer: mas se o Espírito Santo está na terra, ele está com todas as pessoas? O texto de hoje, ele responde: o Espírito da verdade que o mundo não conhece não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Então nós vamos aprender hoje que o Espírito Santo está com as pessoas de fé. Não que eu estou aqui lançando algum tipo de preconceito, mas é necessário que aquele que se achega a Deus tenha fé. Está escrito em Hebreus. Certeza das coisas que se esperam e convicção das coisas que se não veem. E o texto diz que o mundo não o reconhece porque não vê. Então, o Espírito Santo está para auxiliar
todos aqui na terra, mas esse todos tem uma vírgula aí, porque todos aqueles que se achegam a ele com fé. Amém? Então ele continua interagindo com os moradores desse planeta. Mesmo aqueles que também não têm fé, mas que se deixaram dominar, se vencer pelo pecado, o Espírito Santo está tentando convencê-los. Ele está na terra fazendo a sua obra de convencimento. A Bíblia diz, se vocês voltarem alguns versos antes, que ele veio aqui para convencer a humanidade da justiça, do pecado e do juízo. Então, de fato, ele ainda está tentando levar as pessoas à fé. Na realidade, quando eu disse que ele se apresenta, ou guia, ou auxilia, é o paráclito das pessoas de fé, eu estou dizendo que não é uma fé que eu tenho por mim mesmo, porque a fé, a própria fé, é gerada pelo próprio Espírito Santo. Quando ele gera no pecador o seu desejo de arrependimento e o seu desejo de mudança. E quando o pecador começa a ter fé, ele só precisa abrir esse espaço para o Espírito Santo. O Espírito Santo começa então a agir. E sua obra na vida do cristão é avassaladora. Num bom sentido, transformadora. Amém? E aqui o texto diz o seguinte. Na promessa que Cristo faz, ele diz: o Espírito Santo, ele vos dará outro consolador, a fim que esteja para sempre convosco. Esse para sempre convosco, como é que nós podemos entender esse para sempre aqui? Eternamente? Será que quando Jesus vier, vai ter necessidade do Espírito Santo estar ainda em nosso meio? Se desfrutar a presença de Jesus e do Pai, e até mesmo sua presença vai ser algo natural, normal. Então, como é que nós podemos entender o para sempre? O para sempre, então, aqui é condicional. O sempre aqui pode ser entendido como uma promessa condicional de fé. Se nós estivermos buscando em fé, se nós estivermos nos deixando cada vez mais ser guiado por Ele, por a sua obra, a obra de convencimento, pode ter certeza que Ele continuará conosco. Caso contrário, não é que Ele vai nos abandonar, mas nos tornaremos insensíveis à sua voz, não é? Jesus disse que o mundo não pode recebê-lo por duas razões básicas. A condição que Jesus coloca aqui para que o mundo possa receber o Espírito Santo são duas. A primeira delas é a fé, porque as pessoas não querem acreditar no Espírito Santo. Como é que eu vou acreditar no Espírito Santo? Saber que realmente ele é um ser, uma pessoa, se eu não estou vendo ele aqui? Então, colocar isso para Deus já é uma condição para não recebê-lo. Então, é necessário que o homem que se aproxime de Deus e se aproxime do Espírito de Deus, se aproxime em fé. Então, o primeiro ponto é a necessidade de fé. E o segundo é conhecer o Espírito Santo. Nós precisamos conhecê-lo. Deixar ser invadido pela obra dele, deixar ele nos alcançar com o seu perdão, com sua justiça, com sua graça, e deixar-se conhecer. E como é que nós podemos conhecê-lo? Na nossa santificação diária. Deixando ele atuar mais vezes em nossa vida, nos aproximando cada vez mais dele. Então, irmãos, a condição de se aproximar do Espírito Santo, de receber o Espírito Santo é essa. É se chegar a ele com fé. É conhecê-lo. Deixar com que ele se fazer conhecido em nossa vida. Agora não é tentando observá-lo ou mensurar. Vivemos numa sociedade que mensura tudo, que calcula tudo, que é matematicamente e fisicamente comprovado, que é tudo matematicamente e fisicamente comprovado, e muitos querem conhecer o Espírito, comprovar o Espírito Santo. E nessa condição será impossível. O Espírito Santo não pode ser mensurável,
não pode ser teologicamente ou filosoficamente. Não é possível conhecer o Espírito Santo, nem compreendê-lo em sua forma ou matéria, mas apenas sentir a ação e os efeitos transformadores do Espírito Santo em nossa vida. Mas aí, os irmãos poderiam me perguntar, e como é que eu sei? Quais são as evidências do Espírito Santo na minha vida? Nós vamos dar sequência a essa temática, a segunda parte do texto, quando fala que o Espírito Santo, ele sopra onde ele quer, os seus efeitos acontecem na vida em quem ele quer e como ele quer. Então, é preciso sim ver o vento do Espírito, o mover do Espírito na vida do cristão. E vou entrar mais em detalhes na próxima temática. Mas, na perspectiva de uma sociedade materialista, que matematicamente, fisicamente, querem tudo comprovado, ou calcula tudo, que mensura tudo, eu quero dizer que a experiência com o Espírito Santo está ficando cada vez mais distante e mais difícil. Até mesmo na igreja, que vem se deixado levar por uma sociedade materialista, secular, deixou-se dominar por uma visão muitas vezes política, muitas vezes uma visão de poder. Então, nessa condição, também não pode receber o Espírito de Deus. Porque para se achegar a Deus é preciso ter fé. Então é preciso também que a igreja de Jesus esteja impactada com a visão espiritual para poder alcançar essa promessa de Cristo. A promessa de receber o Espírito Santo, de ser auxiliado, de ser ajudado por esse Espírito de Deus. O homem carnal, o homem que só pensa na lógica materialista, e o apóstolo Paulo já fala isso, não pode entender as coisas do Espírito porque são carnais. Então não pode receber o Espírito Santo o homem carnal. O homem que age pela carne, pensa na carne e vive pela carne. Agora o cristão, aquele que é espiritual, pode sim desfrutar dessa promessa de todos o Senhor. Apesar de todas as suas limitações. E eu digo isso não aquele que já é batizado, mas aquele que mesmo antes de se batizar, consegue ter uma sensibilidade, talvez você seja um desses, para a palavra de Cristo, que para ouvir um sermão, e que mesmo ainda não decidido, sente que o Espírito Santo de alguma forma está agindo em sua vida, mesmo nesse homem, nessa pessoa, Deus pode se revelar por meio do seu Espírito. Amém? Então ele pode sim também desfrutar da presença e da cooperação, da ajuda desse ajudador, o Espírito Santo de Deus. Gente, e agora eu vou retomar uma pergunta que eu fiz, que ela é muito importante para seguirmos na nossa argumentação. Se o cristão já pode desfrutar a presença do Espírito hoje, como é que eu sei, como é que eu posso reconhecer que o Espírito Santo está comigo, ou está nessa igreja, ou está com você? Sim, porque há pessoas dizendo ou tentando evidenciar o Espírito Santo por um momento de êxtase, um culto. A pessoa diz, aquela igreja tem o Espírito Santo de Deus. Porque aquela igreja tem cura, tem milagres, as pessoas choram, pulam. Ali tem o Espírito Santo de Deus. Aquele cristão ali, ele tem o Deus, ele tem o Espírito Santo de Deus. Onde está, ele está falando de Deus. Será mesmo que isso é uma evidência de que o Espírito Santo de Deus está com ele?
quais são as evidências de que o Espírito de Deus está comigo? Primeiramente, quando o texto diz aí, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não recebe ele. Por que não recebe? Tem uma condição. Porque não crê nele. Porque não o conhece. Mas vocês conhecem. Então, se vocês conhecem, e por que vocês conhecem? Porque ele habita com vocês. Ele está ao lado de vocês. Ele é o paráclito de vocês. Ele é o consolador de vocês. Ele está no dia a dia com vocês. Mas por que nós o conhecemos, Senhor? Eles poderiam perguntar. Porque aqueles discípulos eram homens cheios de limitações, cheios de fraquezas, debilidades. Como é que eu poderia dizer que era evidência do Espírito Santo, que se tinha evidência do Espírito Santo na vida de João, o filho do trovão, que pediu muitas vezes para que Jesus lançasse fogo do céu e matasse a maioria daqueles pecadores ali que escarneciam de Jesus? Como é que eu poderia encontrar a evidência do Espírito Santo em Pedro, que cortou a orelha do centurião quando foi prender Jesus no Getsêmani? Pedro, João e muitos outros, eles eram pecadores limitados, igual a eu e você. Mas mesmo assim, Jesus declarou para eles: vocês o conhecem. O Espírito Santo está com vocês. Então eu quero dizer que quando alguém chega para você e diz assim, porque tem isso de medir a fé das pessoas. Tem igrejas e tem irmãos que medem a fé de outros irmãos, porque diz que os irmãos não têm uma determinada manifestação de poder do Espírito Santo na vida. Ah, aquele irmão ali não é batizado com o Espírito Santo. Então, é um cristão, é um crente de menor categoria. E as pessoas classificam a presença do Espírito Santo, a evidência do Espírito Santo, às vezes por uma simples manifestação de poder. E a pergunta que eu faço é, será que realmente essa é a verdadeira evidência de que o Espírito Santo está conosco? Jesus vai declarar hoje que não. Isso aqui que aconteceu, esse relato aqui, está em João 14, foi muito antes do Pentecoste. Muito antes de eles tiverem qualquer manifestação de poder, de ter falado em línguas. Foi muito antes. Mas Jesus disse, vocês conhecem, vocês sabem, então vocês têm o auxílio do Espírito Santo, vocês podem receber o Espírito Santo, porque ele está com vocês. Amém? Então o Espírito Santo já estava ali, ele não viria só quando fosse em atos, em uma manifestação de poder. Então, podemos ter, dependendo dos dons, manifestação de poder de nossa vida? Tem, mas isso não quer dizer nada da evidência do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Então eu gostaria de ler aqui, ó. Não é um estado de êxtase vivenciado durante um culto, por exemplo, ou de um momento assim de consagração. Teve até um mover do poder lá nos Estados Unidos, né? Não sei se vocês viram isso recentemente, de que pessoas se reuniam numa igreja durante dias e meses, clamando por Deus e o Espírito Santo de Deus. Será que isso é suficiente para evidenciar a presença de Deus na vida do crente? Não, não. E isso não pode ser uma evidência. Porque muitas vezes isso pode representar um estado emocional de uma pessoa. Não que seja sempre. Não que eu vou desconsiderar. Claro que alguém pode viver o seu momento espiritual com Deus. Mas nós devemos entender que muitas religiões, inclusive, que nem reconhecem a existência do Espírito Santo, que é um daqueles que também não acreditam no Espírito Santo, também relatam o testemunho de experiências semelhantes a essas que aconteceu no Pentecostes. Isso não é evidência. O fato do crente não apresentar manifestação de poder em sua vida não significa que ele não tem o Espírito de Deus, que o Espírito Santo não está com ele. Pois, como diz o texto de hoje, ele está entre vós porque habita em vós. Você pode receber porque ele está entre vocês. Eu
ao subir ao céu, eu deixei ele na terra. Então ele está entre vocês, então não tem como ele não te ajudar, não te auxiliar. Somente se você não acreditar. Então, se você já foi acusado alguma vez de ser um cristão menor, porque nunca foi batizado, entre aspas, com o Espírito Santo, talvez até por não compreender o que significa batismo com o Espírito Santo, porque quando nós somos batizados nas águas, nós também somos batizados no Espírito Santo de Deus. E eu ainda vou mais além. Quando nós deixamos o Espírito Santo agir em nós, na sua obra de convencimento, e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, somos batizados. O batismo é uma confirmação. Lembre-se que não tem como você estar aí onde você está assistindo essa pregação. Não tem como você estar aqui, irmã Francisca. A irmã está aqui essa noite, se não foi pelo Espírito Santo de Deus. Alguém que é super carnal, esse que não conhece o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus não está trabalhando. Mas nunca que vai entender alguém sair da sua casa agora à noite, ou você abrir no aplicativo do seu celular e assistir um culto desse. Porque ele é tão carnal que isso é vão. Isso só pode representar uma coisa: a obra do Espírito Santo em nossa vida. É Ele, então não ache que o Espírito Santo não está com você. Ele está sim. Lembre-se que você só está aqui porque compreendeu sua condição espiritual anterior e entendeu o propósito de Deus em sua vida de te chamar para esse momento. Se você entende isso, você não está pensando como um cristão lá fora que está ridicularizando você como um cristão carnal. O Espírito Santo está ao seu lado, sim. Ele é o seu auxiliador, o seu ajudador esta noite. Ele é o seu paráclito. Então não deixe ninguém te inferiorizar, dizendo que você pertence a uma classe menor de crente, porque não apresenta uma certa manifestação de poder, ou não, muitas vezes não demonstram aparentemente aquela fé. Talvez o que falte para a gente, e também que falte para a maioria de algumas pessoas, inclusive para esses que se encontram em estado de êxtase e às vezes não passa de um momento emocional, um estado emocional elevado, é que nós precisamos buscar mais, mergulhar mais nesse oceano, no oceano do Espírito Santo de Deus. Porque talvez nós só estamos dispondo dele de gotículas, estamos às vezes recebendo respingos, chuviscos, né? Vamos usar aqui o nordestino, chuvinha fina. E que nós podemos ser muito mais abençoados pelo Espírito Santo, pelo que Ele é capaz de fazer ainda em nossas vidas. Então nós muitas vezes só estamos precisando de avançar um pouco nessa comunhão. Porque nós já o conhecemos. E o que prova que nós já conhecemos? Já disse. O fato de estarmos aqui essa noite. Nós já recebemos o Espírito de Deus. Nós já aceitamos a sua obra em nossa vida. Ele transformou seu coração duro, seu espírito egoísta e orgulhoso, seu coração insensível, que muitas vezes debochava da palavra de Deus. Ele transformou num coração mole de carne. Isso significa só uma coisa, que Ele está atuando em você. Coração duro que não queria vir para a igreja, que não queria se batizar. Então você o conhece. Você é capaz de conhecer os seus efeitos em sua vida. Pois Ele transformou você. Sem Ele seria impossível você compreender a graça de amor de Cristo. Que a salvação era de graça, um dom gratuito de Deus. Seria impossível, inclusive, você desenvolver uma fé capaz de aceitar e receber essa graça. Porque até a fé não vem de você mesmo.
É dom de Deus. Os frutos do Espírito Santo, que talvez ainda esteja me regenerando ou me transformando a cada dia, transformando o meu caráter, fazendo com que eu tenha uma mudança diária, são sim evidências da ação e da obra do Espírito Santo em minha vida. O que é que Deus está pedindo de nós? Apenas mais intimidade. Apenas Ele quer que sejamos pessoas mais íntimas, que possamos conhecê-lo mais ainda. É igual a questão de um casamento, de um namoro, né? De um noivado. Tem aquela relação, né, irmã? E uma amizade também. Começa a conhecer. E cada dia vai descobrindo novas coisas. E cada dia vai dedicando tempo maior àquela pessoa que conhecemos. Então nós só precisamos ter mais uma vida devocional com Deus. Uma vida de comunhão com Deus. Buscar mais intimidade com Deus. E como é que o cristão pode melhorar a sua vida com Deus? Primeiramente, irmãos, nós podemos melhorar essa vida devocional com Deus na igreja, na nossa vida pessoal de comunhão. E como é que nós podemos fazer isso? Por meio da oração. Laís cantou: Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. A Bíblia declara, Romanos declara, que nós não sabemos orar como convém. Mas Ele nos auxilia. Ele é o nosso paráclito, inclusive em nossas orações. Ele nos auxilia em nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém. No estudo de sua palavra, na nossa comunhão individual com Ele. João diz que Ele, 14:24, eu já estou aqui, diz assim, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Então Ele ora conosco e Ele estuda a Bíblia conosco, porque nós não somos capazes de compreender os seus ensinos, as suas palavras, se não for por meio do auxílio do Espírito Santo de Deus. Por fim, o testemunho pessoal. Há outra passagem na Bíblia que nos lembra que quando nós estivermos perante governadores para testemunhar do nome de Jesus, muitas vezes nós não teremos palavras para falar, como muitas vezes acontece. A gente não tem palavra para falar ao governador ou para uma pessoa que se encontra mais instruída do que a gente. A irmã Francisca, talvez pela sua pouca leitura, diante de uma pessoa que sabe muito, tem muito conhecimento de causa da Bíblia, inclusive, ou de outros tipos de cultura, Deus talvez faça com que ela testemunhe no meio destes também, porque o Espírito Santo colocará palavras na sua boca. Então o Espírito Santo também te auxilia nessa parte do testemunho. Amém? Esses são uns itens básicos da prática diária que todo cristão precisa melhorar para que tenha cada vez mais intimidade com Deus, com o Espírito de Deus, para que possa cada dia mais se aproximar dele. Mas existe outro fator, irmã, que pode nos levar a uma vida mais íntima e próxima do Espírito de Deus. Sabe qual é? A nossa vida de comunhão com a igreja, na nossa comunidade de fé. Por meio da nossa vida devocional, nós nos tornamos cada vez mais íntimos do Espírito Santo. Mas esse relacionamento só será completo, irmãos, e você anote que está do outro lado, quando levarmos essa experiência para a igreja, para a comunidade de fé, para a comunhão da igreja. É nela que nós podemos experimentar ainda mais a
ainda mais a ação do Espírito Santo em nossas vidas. É bom lembrar que quando Jesus pronunciou essas palavras, ele as dirigia aos discípulos que estavam reunidos com ele. Era um momento de comunhão, de igreja. Não era um momento de individual. Jesus tinha muitos, não era um momento devocional solitário, como Jesus fazia muitas vezes, aquela prática de isolamento para estudar a Bíblia. Nós temos que fazer isso também, mas era na comunhão com os discípulos. Veja aqui o pronome usado por Jesus é o pronome vós. Esse pronome vós não é você individual, é vocês. O Espírito de Deus que está em vocês, com todos, na comunhão. Dessa maneira, nós não podemos pensar na ação do Espírito Santo na vida de um crente apenas em sua individualidade, mas principalmente na comunhão dos irmãos, na coletividade da igreja. Amém? O crente leva consigo a igreja onde quer que ele vá, claro, mas é possível ainda mais sentir a presença de Deus e o poder de Deus e a manifestação de Deus, transformação de Deus na vida de comunhão da igreja. Ora, nós cantamos aqui, né, Atos 2. Quando foi que Deus se manifestou por meio do seu poder, daquelas línguas de fogo que representava ali o poder de Deus? Ali em Atos 2. Quando eles estavam reunidos no cenáculo. Sendo assim, reunir-se mais com a igreja, seja no culto de quarta-feira, irmã, seja em promover mais programações, além dos que já temos, seja em vigílias, seja por meio de evangelismo, abre espaço para que o Espírito Santo de Deus trabalhe com mais evidência em nossa vida. Então, irmãos, aqui eu gostaria de encerrar a mensagem de hoje. Amém? Gostaria de trazer uma aplicação prática para todos que assistem essa pregação. Que impactos uma vida devocional pode gerar na vida do cristão? Por que então é importante criar uma atmosfera de comunhão na igreja para que nós possamos receber, ou para que a igreja possa receber o Espírito Santo da igreja, o Espírito Santo em suas vidas? Que resultados, que mudanças poderão experimentar aqueles que se submetem a uma vida de comunhão individual com Cristo, mas de comunhão coletiva com Cristo? Tenha certeza, irmãos, que os impactos serão surpreendentes. Não vou falar de alguns impactos, porque essa parte dos impactos vou deixar para o segundo tema. Mas eu vou encerrar dizendo o seguinte: o Espírito Santo é um ser que está cada vez mais presente na vida do crente e de sua igreja. Nós não estamos sozinhos, abandonados nesse mundo. Jesus deixou claro para os seus discípulos que não estariam sozinhos. E ele ainda diz lá na grande comissão, né? Vá, pregue, faça discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estarei convosco até a consumação do século. Ele está trabalhando mesmo com aqueles que têm se tornado insensíveis à sua palavra, que têm abandonado os seus princípios, os princípios que aprendeu ainda no ventre da mãe, que deixou a igreja por um motivo ou outro. O Espírito Santo ainda continua com a sua obra de convencimento. Ele continua atuando na vida da igreja, auxiliando na vida da igreja. Mesmo que muitas vezes as pessoas não consigam mais ouvir a sua voz, sentir o seu toque, mesmo assim, Jesus continua chamando essas pessoas, tentando sensibilizá-las. Agora só depende de nós, só depende de você, só depende de cada um deixar ser tocado por esse Espírito.
Ele está à nossa disposição 24 horas. Ele se encontra, nós o conhecemos, nós sabemos porque ele está entre nós. O mundo não vê, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus se aproxime com fé para receber e buscar esse Espírito. Então, se você tem se tornado uma pessoa insensível à palavra de Deus, as pregações não te comovem mais, o louvor não te comove mais, mas se lá no fundo você sente um eco, é aquela voz ainda te chamando, dê uma chance para o Espírito Santo te trazer de volta para a comunhão da igreja. Hoje nós podemos, como eu disse, receber do Espírito apenas algumas gotículas, alguns pingos de fogo, respingos de seu poder. Mas um dia nós poderemos, de fato, receber a sua plenitude. O Espírito Santo nós já temos. Seu auxílio, sua presença está entre nós. O que nós precisamos é avançar nessa comunhão, buscar uma vida de maior intimidade com Ele, para que alcancemos então a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? É o seu desejo essa noite tomar essa decisão? Então ore ao Senhor, onde você estiver. Você do outro lado da tela, você aqui. Peça a Deus, Senhor Deus. Primeiro agradeço, obrigado, Senhor, porque eu não estou aqui sozinho. Eu sozinho não sou ninguém. Eu dependo de Ti, eu dependo do Teu Espírito. Tu estás comigo. É a Tua promessa. Tu estás por meio do Teu Espírito, me ajudando e me auxiliando em todas as minhas fraquezas, debilidades. Senhor, me ajuda a Te buscar com mais intensidade e poder alcançar a plenitude de poder, de transformação, de mudança de vida e de caráter. Nós vamos entender melhor um pouquinho o que seria essa plenitude, para que os irmãos aí não fiquem confundindo com manifestações de poder do Espírito Santo. É um dos itens que podemos alcançar quando se busca o Espírito Santo. Mas tem muito mais coisas. E aí não perca o próximo tema sobre o Espírito Santo, porque nós vamos revelar para os irmãos que coisas são essas. Como é que Deus pode impactar na vida do crente e na vida da igreja? Em que sentido? Como é que pode acontecer essa plenitude do Espírito Santo na vida das pessoas, na vida da igreja? Isso será um tema para um dos próximos domingos. Por hoje, nós temos apenas que dizer a Deus: Senhor Jesus, obrigado pelo Teu Espírito e me ajuda a alcançar cada vez a plenitude que Ele tem para me oferecer. Que seja esta a sua oração essa noite. Deus possa te abençoar grandemente. Aleluia. Vamos ficar em pé, todos em pé, para encerrarmos, cantando novamente Atos 2. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos em Ti. Vem, ó Deus, enche este
este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Que o seu coração, o meu, o seu coração, seja o altar de Deus. Que esse fogo, né? Esse fogo, assim como ele se manifestou em fogo ali, em Atos 2, esse possa se manifestar em nossa vida. Esse fogo purificador, esse fogo transformador do Espírito Santo. Que muda o nosso caráter, que direciona ou redireciona as nossas vidas, a vida do seu povo, a vida da igreja. Que ele possa realmente agir em nosso favor dessa maneira, nos purificando e nos transformando a cada dia.
nos auxiliando e nos guiando durante todos os dias, enquanto aqui vivermos. Deus nos abençoe grandemente. Oremos. Pai amado, obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos trouxe aqui para te louvar, para engrandecer teu santo nome, para te buscar, para te exaltar, para te adorar, para invocar também tua presença em nossas vidas. Tua presença física, ó Pai, que se manifesta por meio do teu Espírito, o nosso Paráclito, o nosso ajudador, o nosso auxiliador, que nos ensina a orar, que testemunha conosco, por nós e através de nós, e também em nós. Que também, Senhor Deus, nos ensina cada dia a tua palavra, e que também nos ensina a viver em comunhão da tua igreja, porque a tua igreja só recebe poder e transformação quando os discípulos se reúnem e invocam tua presença. Quando Jesus diz, vós conheceis, nós sabemos que eles conheciam, porque eles conheciam em comunidade. Então juntos nós somos comunidade do Senhor, à tua disposição, para que o Senhor possa agir nessa terra por meio da tua igreja, para que o que ligares na terra também seja ligado no céu. E é por isso que nós te agradecemos, por todas essas bênçãos, pelo teu auxílio, pela direção do teu Espírito a cada dia em nossas vidas. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Receba do Senhor, você que está do outro lado da tela, que entrou depois também, que possa receber do Senhor Jesus, aqueles que permaneceram até agora. Nosso muito obrigado, que a presença do nosso Jesus permaneça com vocês. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, o auxílio, as consolações do Espírito de Deus, o nosso Paráclito, esteja sobre a sua igreja, hoje e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos. Uma boa noite na presença do Senhor.